Fala Frank, beleza? Meu nome é Henrique, eu tenho 34 anos, mas atualmente eu moro em Itapevi, São Paulo. Antes de mais nada, eu quero agradecer pelo espaço e pela oportunidade de contar alguns dos meus encontros com o sobrenatural. Tudo começou na década de 90. Eu fui passar férias na casa dos meus avós, que na época moravam em São Carlos, interior de São Paulo. Era depois das 20 horas. Eu me lembro porque era a tradição da minha avó servir a janta nesse exato horário. Naquela noite estavam os meus avós, meu tio mais novo e eu estava na sala vendo TV. Meu tio jantou e saiu rápido porque quase toda a família estava no centro em uma lanchonete. Um detalhe muito importante que eu preciso explicar para que você possa entender esse relato é que a casa dos meus avós era em uma esquina. Tinha também um clube na frente e um imenso canavial ao lado. Naquela noite meu tio saiu rápido e esqueceu a carteira em cima da mesa. Minha avó pediu para eu levá-la para o meu tio. Como a casa era de esquina, eu saí correndo no quintal para alcançar o meu tio. Na época eu tinha 10 anos e já ouvi histórias sobre esses monstros, mas só achava engraçado. Eu corri, porém não encontrei o meu tio. Foi então que eu olhei de canto de olho e percebi alguém meio que agachado atrás do muro, meio que se escondendo. Aí eu tive a brilhante ideia de jogar uma pedra para assustar quem estava ali. Quando eu joguei a pedra, aquilo parou de se mexer. Levantou bem devagar e colocou as mãos enormes no portão e olhou para mim. Eu simplesmente travei. Eu não consegui correr ou gritar, mas a sensação de perigo me destravou e eu corri com tudo, chamando o meu avô. Ele, quando me viu correndo, até deu risada, mas quando ele olhou para o portão, o seu sorriso desapareceu na mesma hora. Nós corremos para dentro da casa e ouvimos quando aquele bicho correu para o lado do canavial. No outro dia, um vizinho que meu avô brincava, dizendo que ele era um lobisomem, veio no portão, nos cumprimentou e do nada falou olhando firmemente com uma voz grave. Cuidado, menino. A noite é muito perigosa. Ainda mais quando você só tem pedras para se defender. Se eu quisesse, você já não estaria mais aqui hoje. Nós entendemos o recado e 2 dias depois eu voltei para a casa da minha mãe. Foi uma experiência de dar arrepios. Além dessa, eu tenho outros 2 relatos com o lobisomem, mas que eu vou deixar para uma outra oportunidade. Eu não acreditava nesses monstros, mas hoje eu afirmo que eles existem. Um abraço e fica com Deus. Olá, meu nome é Eric, eu moro em Idaho, Estados Unidos e gostaria de relatar minha experiência que eu passei com a minha namorada. Já faz 7 anos que isso aconteceu. Eu e minha namorada, que se chama Helena, sempre gostamos de acampar. Aproveitamos um certo fim de semana de primavera para ir a um camping. Colocamos tudo o que iríamos necessitar para o camping e dirigimos por uns 40 quilômetros até chegar em nosso destino. Quando chegamos era por volta das 3 horas da tarde. Contemplamos a vista espetacular das árvores, o canto dos pássaros. Havia um lago perto de onde estávamos e planejamos fazer trilha. Após comermos o hambúrguer e já ter armado nossa barraca e todos os equipamentos, fomos dar um banho no lago e fazer um pouco de trilha. Quando estava quase escurecendo, eu busquei um pouco de lenha para fazer o jantar e nos aquecer do frio. À noite, eu e Helena estávamos sentados ao lado de uma fogueira e assamos marshmallows para comer. E ficamos ali conversando um pouco. Creio que depois das 9 horas da noite entramos em nossa barraca. Helena usou meu peito como travesseiro. Não me lembro a que horas eu adormeci, mas eu me lembro de acordar de madrugada com barulhos estranhos. Eu escutei passos que pareciam de alguém. Escutei sussurros, mas não compreendia o que falava. Estava dando voltas ao redor da nossa barraca. Eu fiquei com medo de poder ser assaltantes. Minha namorada acordou e me abraçou forte. Eu me perguntava o que alguém fazia ali, naquela hora da madrugada, ainda mais em um local de camping. Eu evitei sair da barraca. Eu poderia ser atacado e expor a Helena, e não sabia se aquela pessoa estava armada. Aqueles passos continuaram até que eu escutei se afastando. Durante um certo momento tudo ficou quieto. Nós só escutávamos o piar das corujas e pássaros noturnos. Eu pensei em sair da barraca quando eu escuto de novo aqueles passos se aproximando de nós. Dessa vez pareciam ser mais pessoas. Andavam ao redor da nossa barraca. Meu corpo estava tenso e temia o que poderia acontecer.
Eu e Helena ficamos ali abraçados tentando não fazer barulho. Eles sussurravam entre si palavras incompreensíveis. De repente um deles pareceu se posicionar ao lado de onde estava a cabeça de Helena. Ela se esforçava para não gritar. Não entendia qual era a intenção daquelas pessoas. Se estavam tentando fazer alguma brincadeira de mau gosto para tentar nos assustar. Novamente eles foram embora, porém uns minutos depois eles voltaram. Pareciam rir de alguma coisa. Foi quando um deles começou a deslizar o dedo na tela de nossa barraca, bem onde estava a cabeça de Helena. Começou a desenhar 4 círculos e uma cruz no meio. O desenho foi feito com um tipo de tinta vermelha. Eles permaneceram ali por vários minutos até que foram embora. Novamente um silêncio tomou conta do lugar e nem mesmo o piar das aves já era possível se escutar. Com o passar do tempo, cada músculo do meu corpo foi relaxando, até que eu peguei no sono quando estava mais calmo. No dia seguinte, quando acordamos, eu saí da barraca e verifiquei que nada havia sido roubado, mas pasmem, o que eu e Helena vimos foi muito estranho. Havia vários símbolos estranhos, 4 círculos e uma cruz no meio por todo lado, nas árvores, na nossa barraca e no meu carro. E o mais assustador foi que esses símbolos foram desenhados com sangue. Mas eu não sei se era sangue humano ou de algum animal. Nem preciso dizer que imediatamente eu e Helena arrumamos nossas coisas e caímos fora dali. Após entrar na estrada, paramos em um posto de gasolina para abastecer e comentamos com o frentista a experiência que tivemos. Eu fiquei ainda mais assustado com o que ele disse. O frentista nos disse que nós não éramos os primeiros a passar por aquilo. Várias pessoas tiveram aquela experiência. O caso mais grave foi de um casal que acampou onde passamos a noite. Eles foram no posto de gasolina e depois foram acampar em outro lugar no dia seguinte. Na segunda noite, em um camping, aquele grupo de pessoas rasgou a barraca e saiu arrastando a mulher pelos cabelos bosque adentro. Apagaram seu marido com um golpe em sua cabeça e quando ele acordou, sua mulher havia desaparecido e vários daqueles símbolos estranhos estavam desenhados por todos os lados. Ele relatou à polícia, que fez uma busca por toda a região, mas apenas encontraram suas roupas a uns 20 quilômetros de distância dali. Até hoje não se sabe quem são essas pessoas ou o que querem, se são algum tipo de seita sinistra, e infelizmente nenhum suspeito foi identificado. Eu e Helena nos demos conta do perigo iminente que corríamos naquela noite, e não entendemos o porquê não nos atacou. Apenas sei que naquele bosque eu não quero voltar nunca mais.